O advogado Rodrigo Saraiva Marinho, defensor de pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, participou do primeiro fórum sobre violações de direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, ASFAV, e descreveu toda a trajetória de violação de direitos que veio ocorrendo há vários anos, apontando que as prisões em massa do dia 8 são apenas uma culminância dessa escalada de violações de direitos e garantias fundamentais. O advogado comemorou a realização do fórum, apontando que ao longo desses anos, juristas se acovardaram e não denunciaram as violações de direitos que se acumulam. Ele explicou: a liberdade se perde aos poucos. Isso começa lá em 2019. O advogado lembrou que em 2019, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, abriu um inquérito e nomeou o ministro Alexandre de Moraes. Ele lembrou: esse inquérito é inconstitucional na sua origem. O advogado acrescentou: e a partir daí, começa uma série de inconstitucionalidades. Marinho lembrou a prisão do deputado Daniel Silveira, preso com uma alegação de flagrante por causa de um vídeo, e questionou por que as mesmas regras não se aplicam a figuras da esquerda, como o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino. O advogado apontou a irresponsabilidade das casas legislativas que legitimaram abusos como a prisão do deputado e operações contra senadores, sem levar em conta que haveria outras vítimas. O advogado explicou que o inquérito inicial, sem ser combatido na origem, foi dando filhos. Ele lembrou que, embora a PGR da época tenha arquivado o inquérito, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, permitiu sua continuidade, apenas afirmando que o inquérito não poderia servir para tudo. O advogado ponderou: nenhum inquérito pode servir para tudo. Inquérito tem que ser posterior aos fatos. Rodrigo Saraiva Marinho explicou que, neste caso, existe um inquérito que serve para qualquer coisa e ironizou: como a competência é universal, vai tudo para o Alexandre de Moraes, tudo. Do pinico à bomba atômica vai para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Para quem é do direito, é muito difícil entender isso. O advogado lembrou: não foi agora, não foi a partir do 8 de janeiro. Isso começou em 2019. Piorou em 2020. Continuou acontecendo até o ponto do Telegram ser fechado no país. Marinho apontou o absurdo de o ministro incluir toda a população como sujeita à multa. Ele disse: eu nunca fui nem citado nesse processo. Como posso ser condenado sem ser parte? Ele colocou 200 milhões de pessoas como parte no processo penal, no processo dele. Esse processo em que ele é julgador, vítima e investigador. Marinho lembrou outros episódios absurdos, como o cancelamento de um indulto presidencial e a censura prévia, e explicou: as violações de 8 de janeiro só aconteceram porque houve violações em 2019, houve violações em 2020, houve violações em 2021, houve violações em 2022 para chegar ao seu ápice. Ao tratar do dia 8 de janeiro, o advogado lembrou que as pessoas que estavam em frente aos quartéis tinham o direito de se manifestar, tinham autorização expressa das Forças Armadas para estar ali e foram presas sem cometer qualquer crime. Ele ironizou: estava sentado em frente ao quartel rezando o terço. Que crime é esse? Sério, que crime é esse? O advogado rebateu a narrativa de tentativa de golpe, lembrando que na história todos os golpes tiveram uso de armas e, no caso, as pessoas estavam desarmadas. Ele questionou: em política, alguém ganha. Quem é o maior beneficiado com a invasão nos poderes? É óbvio.
Marinho apontou que não houve individualização das condutas nem das penas, lembrando que mesmo entre as pessoas que chegaram a entrar nos prédios, há condutas diferentes. Ele disse: mesmo as pessoas que entraram, eu não posso dar a mesma punibilidade para quem evitou algo e para quem quebrou. Eu não posso dar a mesma pena nunca para quem fez um ato e para quem fez outro. A culpabilidade deve ser diferente para cada um que cometeu determinados atos durante o ato criminoso. Isso é básico, muito básico. Ele acrescentou que atribuir as mesmas condutas até para quem estava no acampamento é ainda mais grave. Ele disse: aqui já é muito absurdo, muito absurdo. O advogado questionou por que as imagens dos prédios permanecem escondidas e explicou que essa conduta levanta questões. Ele lembrou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, convocou a Força de Segurança Nacional no dia 7 de janeiro e perguntou: onde estava a Força de Segurança Nacional? Marinho explicou que, em uma situação hipotética em que ele fosse o ministro da Justiça, se ele convocasse a força e não a utilizasse, ele cometeria o crime de prevaricação. O advogado lembrou que os parlamentares, em especial os senadores, têm a obrigação de fiscalizar o Poder Judiciário. Marinho disse: o papel dos parlamentares é de fiscalizar fortemente o Poder Judiciário, em especial o Senado. É função do Senado. O Senado tem a função institucional para isso. Ele prosseguiu: podem fiscalizar, poderiam, mas quando a gente ouve um senador da República dizendo que tem que pedir autorização para o outro poder para fazer a sua função institucional, constitucional, alguma coisa está errada. E deveria esta casa dizer: eu não me submeto a essas regras do STF, porque essa casa tem poder para isso. Investigações seletivas se tornaram comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradecer meu amigo Eduardo Girão, privilégio sempre estar perto dele, do senador Flávio Bolsonaro, do senador Marco Rogério, e agradecer as brilhantes palavras do Sebastião. Se você pegar uma das últimas falas que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, quando o ministro André Mendonça, fez uma crítica ao processo, ao julgamento, o Alexandre de Moraes perguntou: ele é jurista? Essa foi a pergunta. Finalmente temos juristas falando sobre esse tema. Finalmente deixamos de lado a covardia, e o senhor, eu e vários outros vimos fazendo isso há muito tempo, deixar de lado a covardia para se posicionar como advogados. Advogado é uma profissão da liberdade. Ela foi criada com essa finalidade, foi criada com esse intuito. Mas é interessante, se você ver o tema do fórum,
é o Fórum para as Violações após o 8 de janeiro. É óbvio que houveram diversas violações após o 8 de janeiro, mas a liberdade se perde aos poucos, como salame, como diria Hayek. Isso começa lá no amigo do meu pai, quando começa o inquérito inconstitucional, que a pessoa que era acusada era ele próprio, o senhor Toffoli, que era o presidente da casa. E aqui eu vou só descrever fatos, tá? Rapidamente. Ele era o presidente da casa e ele, de ofício, ou seja, sem ter uma manifestação do Ministério Público, na época, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que pestanejou muito, que reclamou muito naquela época, ela disse, ele abriu o inquérito e nomeou, de ofício, uma interpretação completamente descabida do regimento daquela casa, do regimento do Supremo Tribunal Federal, ele cria um inquérito inconstitucional na sua saída. Esse inquérito é inconstitucional na origem, na sua originalidade. E não só faz isso, como ele nomeia de ofício alguém que seria favorável a ele, que é o senhor Alexandre de Moraes. E a partir daí começa uma série de inconstitucionalidades, descambando, primeiro, numa censura de uma revista, que na época foi criticado por vários liberais, inclusive, foram criticados na época, depois mudaram de ideia, quando começou a bater no bolsonarismo. E aqui está falando alguém que não é bolsonarista, só para deixar muito claro isso, certo? Mas eu sou advogado, e a minha função e obrigação é defender o que é o certo. E o correto em relação a isso, quando chegou a atingir um deputado federal. Ele não chegou a atingir o João, a Maria, atingiu depois. Mas primeiro eles testaram já no Congresso, né? Vamos um teste no Congresso. Vamos ao Daniel Silveira por ter feito uma live no domingo criticando o Supremo Tribunal Federal e deputados, senadores só podem ser presos por crime em flagrante delito e inafiançável. É isso que diz a Constituição. Eu fico pensando como advogado, e quando eu vi aquilo acontecendo, eu pensei que a live aconteceu no domingo e permaneceu até terça-feira, né? Acontecendo. Pelo mesmo sentido, o senhor Flávio Dino está com o vídeo há 10 anos atrás e está no YouTube até hoje. Por que o Flávio Dino não está preso? É o mesmo motivo. É o crime permanente. O vídeo dele está lá, colocado e posto. Por que ele não está preso? Eu estou usando o raciocínio do senhor ministro Alexandre de Moraes, tá? Isso aqui é a lógica da decisão dele. É o espírito da decisão, como a gente explicaria como professor de direito. É o espírito da decisão dele. Crime continuado, ele permanece. Até hoje, continuam lá os vídeos, tá? Não foram retirados. Não houve a determinação do YouTube retirar os vídeos, como houve com o Daniel Silveira. Foi determinada a prisão de um deputado. Assim como foi determinada há pouquíssimo tempo uma busca e apreensão num gabinete de um senador aqui nessa casa. Isso já foi avançando um pouco mais. Esse deputado ele foi pedido a autorização, como deveria ser, inclusive, sobre a busca e apreensão que aconteceu aqui, segundo a jurisprudência da casa, era para ter sido questionado a casa, no caso a Câmara de Deputados, se poderia ou não prender ele. Os deputados, por não gostarem muito da figura do Daniel Silveira, de uma maneira irresponsável, que o diga, autorizaram que um poder agisse violentamente contra o outro. E eu estava lá, eu era o diretor legislativo da bancada do Novo na época, e eu estava lá e disse assim, vocês não entendem que o próximo podem ser vocês, não? Vocês não conseguem compreender, vocês inclusive aliados, o Sanderson era deputado nessa época, pessoas até próximas ali ao partido votaram pela prisão dele. E se perguntaram, vocês não acreditam que vocês podem ser os próximos? Porque isso poderia acontecer. Esse inquérito continuou acontecendo, ele começou a ter filhos, né? Lembrando que a procuradora Raquel Dodge chegou a dizer várias vezes que a competência da ação penal, a titular da ação penal era ela. Ela pediu arquivamento várias vezes desse processo. Né? Começa o Augusto Aras, que o Augusto Aras diz a seguinte frase: assim que ele assume e vai para o julgamento do processo, ele diz, esse inquérito não pode servir para tudo. Nenhum inquérito pode servir para tudo. Inquéritos são sempre posteriores ao fato. Eu tenho um fato, eu tenho um inquérito. Isso qualquer estudante de direito mais básico vai saber disso. Né? Eu tenho um fato, eu tenho um inquérito, eu tenho julgamento e eventual condenação. Essa é a lógica. Aqui não, né? Nós temos um inquérito aberto para tudo, que ele se encaixa no momento devido. A tal ponto de eu precisar encaixar as situações daquilo que me interessa. E com a competência universal, né? Universal, como se fosse um juiz universal de falência, para quem é do direito, ela vai tudo para o Alexandre de Moraes. Tudo. Do pinico à bomba atômica vai para o seu ministro Alexandre de Moraes. O que é, para quem é do direito, é muito difícil entender isso. Ou seja, você estava certo. Era muito estranho o que estava acontecendo, mas não foi agora. Não foi a partir do dia 8 de janeiro. Isso começou em 2019.
Piorou em 2020. Continuou acontecendo a tal ponto do Telegram ser fechado em todo o país. E nós todos, caso quiséssemos usar o Telegram, nós todos que não somos parte desses autos, foi determinado que se a gente usasse o Telegram, pagava multa de 100 mil reais. Amiga, eu nunca fui nem citado nesse processo. Como é que eu posso ser condenado ou posso ser determinado decisão contra mim sem eu ser parte? Ele colocou 200 milhões de pessoas como partes no processo penal, no processo dele, nesse processo em que ele é julgador, vítima e acusador, sendo muito claro. Tá? E continua chegando o Telegram e as multas aumentam. Lá quando vai ter um 21 de abril, nós temos um momento que é feito o indulto individual. A gente chama do direito, a gente aprende isso como graça, né, Alex? Né? Que assim, cara, muito raro acontecer. A gente foi pesquisar mais, só aconteceu em 45 espiões brasileiros durante a Segunda Guerra receberam graça. A gente aprendia a seguinte coisa: isso é uma prerrogativa do presidente. Ninguém mais pode pegar essa prerrogativa. Isso nunca pode acontecer. Havia os indultos coletivos, que sempre eram usados. No final do ano era um indulto de Natal, era comum ser utilizado. O Brasil raramente usou indultos individuais. E quando você estava lá no terceiro semestre, professor de processo penal ou direito penal, vai ter ação à graça, o indulto individual. Esse indulto é uma prerrogativa do presidente. O Supremo, inclusive, definiu parâmetros no julgamento do Michel Temer. Os parâmetros para dar indulto são esses aqui. Não pode ser crime violento, não pode ser tráfico de drogas, não pode ser uma série de coisas. Deu lá, todos os requisitos dele. O presidente Bolsonaro seguiu. Até na época, quando foi da seguinte prisão do Daniel Silveira, momento seguinte, porque ele determinou de novo a prisão do Daniel Silveira, a pergunta que me faziam como jurista foi: e aí, o que é que faz agora? Eu disse: só cabe ao Senado. Eu dava essa resposta: só cabe ao Senado. Continua só cabendo ao Senado até hoje, né? De maneira, eu não vou entrar no termo, mas deveria, né, fortemente, aí vocês imaginam o termo, deveria fortemente agir contra essas situações, porque só ele tem a competência privativa de fazer qualquer situação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sequência disso, nesse ponto que aconteceu, houve um indulto individual. Eu disse: caramba, trucou. Eu nunca imaginei que o presidente fosse fazer aquilo. E cumpria todos os requisitos. E foi julgado agora, desfazendo tudo que a gente aprendeu na faculdade. Tudo que foi aprendido na faculdade, o Supremo julgou contrário à coisa mais elementar do direito, que o indulto é uma prerrogativa desse ponto. Mas caminha, né? Isso ainda agora é 2021, 2022, a gente está caminhando, né? A gente está caminhando, está chegando ainda. Porque, só para deixar claro, aqui a gente está nas violações após o 8 de janeiro. E eu repito, as violações do 8 de janeiro só aconteceram porque houve violação em 2019, houve violação em 2020, houve violação em 2021, houve violação em 2022, para chegar no seu ápice. Nós chegamos a tal ponto das eleições de 2022 de ter um documentário censurado previamente. Quanto a esquerda falou na história desse país, durante a ditadura, que a coisa mais absurda que existia eram as censuras prévias. A nossa Constituição fez questão de não permitir que acontecesse. O artigo 5º é claro em dizer da liberdade de expressão, o artigo 220 é claro em falar das liberdades, da liberdade de cultura, de informação. Tudo isso está previsto na nossa Constituição e nós chegamos a ter uma outra ministra usando a seguinte frase: não concordo com a censura, mas ela vale só até 30 de outubro. Então isso foi documentado, certo? Isso foi documentado, mas eu estou só caminhando para chegar no 8 de janeiro, porque houveram diversas violações. Quando chega a esse ponto, é que eu já estou no final de 2022, nesse momento, ou seja, o poder, como diria Bertrand de Juvenel, ele tende a se alastrar, ele tende a crescer se não houver limites. Por isso que nós temos cheques e balas, pesos e contrapesos, por isso que nós temos lá no espírito das leis, né, o judiciário, o executivo, o legislativo, para que o judiciário olhe para o legislativo, olhe principalmente para essa casa e diga: opa, eu tenho alguém me fiscalizando. Ao mesmo tempo que o judiciário também olha para essa casa e eles olham para lá, estamos também sendo fiscalizados. Essa é a ideia do peso e contrapeso. Era assim que deveria acontecer. Essa era a forma que deveria se dar até esse momento. Quando nós temos o processo eleitoral acontecendo, finaliza o processo eleitoral e as pessoas vão se manifestar. O que aconteceu em várias eleições que o PT perdeu. Várias. É normal que um derrotado se manifeste. Não é o anormal, não. Principalmente da forma que aconteceu esse processo eleitoral.
principalmente nos julgamentos que eram muito criticados durante o processo eleitoral, vários absolutamente inconstitucionais, diversos, inclusive esse que eu falei agora. E óbvio que o povo tem o direito fundamental, né, de resistir. Esse é um direito que não poderia ser retirado de maneira alguma. E eu digo tinha, mas é dele, é inato, né? É inato, ou seja, nós temos uma deturpação do momento que está acontecendo agora. Quando a gente chega e as pessoas se manifestam, e você foi muito claro nesse ponto, a partir do dia 1º de janeiro, Sebastião, em que disse, por que não disseram para voltar? Por que os generais 4 estrelas não foram para a defesa? Cadê a segunda manifestação? Dizer, eu autorizei. Porque, para quem não sabe, em frente ao Forte Apache, a Praça de Cristais, aquela área é do Exército Brasileiro, certo? É do Exército. Ele que autoriza alguém a ficar ou não ficar ali. Então, assim, opa, ei, Supremo, eu autorizei, fui eu que autorizei, tá? E que eu diga, tá? O precedente das prisões que aconteceram agora, elas podem valer para todas as outras pessoas que se manifestaram no país inteiro. Se esse Supremo Tribunal Federal, se o senhor Alexandre de Moraes quiser, ele pode perseguir pessoas do Oiapoque ao Chuí. Olha a temeridade disso, tá? Porque as pessoas aqui foram presas em flagrante, nós vamos chegar lá. Mas as outras podem ser investigadas e presas, pelo mesmo motivo. Ele estava em frente ao quartel se manifestando. Assim, são 27 unidades federativas que podem viver essa realidade. Olha o risco, olha o perigo, né, que nós estamos vivendo. Nessa situação, quando chega a 8 de janeiro e tudo aquilo acontece, a pergunta que me faz, eu fui entrevistado no dia, assim, quem ganha? E política alguém ganha, né? Política não tem bom ou ruim, tem consequência. A pergunta é, quem é o maior beneficiado com invasão nos poderes? Era óbvio, né? Era óbvio quem era o maior beneficiado com a invasão dos poderes, não é um negócio a ser questionado. Mas eu não vou entrar nesse tema, porque eu acho que os parlamentares estão fazendo, por mais estranha que esteja a CPI, um grandíssimo papel em conseguir reverter o caos que foi colocado ali. Acho que a verdade está se impondo. Vamos ficar nas violações, que eu acho que era o objetivo central. Não tinha como chegar aqui no 8 de janeiro sem contar um pouquinho essa história. O 8 de janeiro tem uma prisão de 1.400 pessoas. Por si só, em qualquer lugar do planeta Terra, isso é estranho, tá? Isso é estranho, em qualquer lugar. Eu estou prendendo 1.400 pessoas. Eu prendo as pessoas que invadiram o Congresso e eu prendo as pessoas que estão em frente ao quartel sentadas rezando o texto. Para dar um exemplo. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho outro ponto de ouvir a palavra golpe. Eu estudo golpes, né? Meu livro lançado foi A História do Brasil pela Constituição. O Brasil teve golpes atrás de golpes. Teve golpe em 1889, teve golpe em 1891, teve golpe em 1930, teve golpe em 37, teve golpe em 46, não foi bem golpe, mas vai. Teve golpe em 64, teve golpe em 69, teve golpe em 85. Sim, não falta golpes na história do Brasil. Alguns armados, alguns não armados. Mas todos aqueles que foram armados, eles tinham armas. Não tinha estilingue. Não foi mostrado, como havia em outros golpes, uma filmagem que a Polícia Federal faz, às vezes prendendo, né? Estou prendendo uma série de armas. Você não vê a imagem dos cidadãos armados dando golpe. Não existe. Golpe exige armas. Essa é uma característica de qualquer golpe. Estou falando do Brasil, tá? Houveram golpes nesse país com armas. E muitas armas. Todo golpe que aconteceu no mundo, houve armas. A história golpista e a narrativa golpista era muito interessante para quem estava no poder. Então, esse é o primeiro passo. 1.400 pessoas são presas ao mesmo tempo. Aí todo mundo já ouviu essa expressão, mas é a tal da individualização da pena, que é absurdo, né? É óbvio que se eu sou preso, eu tenho que saber mesmo por que eu fui preso. Por que eu fui preso? Você foi preso? Não, a definição é essa. Por que você foi preso? Eu estou sentado rezando o texto em frente ao quartel. Por que você foi preso? Não, porque eu estava sentado em frente ao quartel rezando o texto. Que crime é esse? Não, sério, que crime é esse? A série de pessoas que aconteceram. Óbvio, eu não estou entrando em questão das pessoas que entraram e quebraram, que eu acho muito difícil isso. E coloco, e mesmo as pessoas que entraram, eu não posso dar a mesma punibilidade para quem evitou algo de quebrar e para quem quebrou. Eu não posso dar a mesma pena nunca para quem fez um ato e para quem fez outro. É básico, você estuda, volta. Lá no 3º semestre, lá da Faculdade de Direito, no Direito Penal 1, você estuda isso. A punibilidade, a culpabilidade, ela deve ser diferente para cada um que cometeram determinados atos durante o ato criminoso. Você aprende isso, isso é básico. Eu não sou penalista não, tá? Mas isso é básico, muito básico. Quando você vai na situação, você chega, aí continua essa história,
né? Porque você começou a ter as pessoas que estavam dentro dos poderes, que colocaram a mesma situação, as pessoas que estavam em frente ao Forte Apache, na mesma situação. Aqui já é muito absurdo, é muito absurdo. E ainda você tem um detalhe, que é o que mais me revoltou, é de maneira irresponsável um juiz fundamentar seus atos e dizer que esses atos são múltiplos. Pessoal, atos múltiplos significa o seguinte: eu e o Sebastião estamos brigando. Ninguém sabe quem começou a bater, são atos múltiplos. Nós estamos numa briga. Briga de bar costuma ser um ato múltiplo. Todo mundo está brigando naquele momento. Turma, eu tenho câmera em cada lugar desse espaço. Não falta. Até hoje, né, senador Girão? Quantos requerimentos foram feitos para saber as imagens, para eu entender o que aconteceu nesse lugar que ninguém sabe? E uma pergunta: dia 7 de janeiro de 2023, o ministro da Justiça, Flávio Dino, na sua prerrogativa, convoca a Força de Segurança Nacional. Convoca a Força de Segurança Nacional. Onde estava a Força de Segurança Nacional? É prerrogativa dele. Ele pode convocar. Essa Força de Segurança Nacional estava onde? Estava onde? Ela estava aqui? Estou perguntando, tá? Estou afirmando. Ela estava aqui no Ministério da Justiça, na garagem? É uma pergunta. Só para deixar, viu? É uma pergunta. Estou perguntando, tá? Ela estava aqui embaixo do Ministério da Justiça, se colocando. Assim, se eu sou ministro, tá? Estou falando do Rodrigo, tá? Se o Rodrigo é o ministro, ele chama a Força de Segurança e não bota ela para usar, ele prevarica, tá? O Rodrigo, tá? Estou falando do Rodrigo. Se o Rodrigo for eventualmente o ministro da Justiça, ele chama a Força de Segurança para usar, ele não usa, o Rodrigo comete prevaricação, tá? Só para deixar claro. Eu, Rodrigo, tá? Deixando muito claro isso. Nessa circunstância, nós temos um momento em que você vai ter a individualização das penas, e aí você vai ter uma série de violações. Primeiro, os papéis dos parlamentares minha visão era fiscalizar fortemente o Poder Judiciário, em especial o Senado, é função do Senado. O Senado tem a função institucional para isso. Mas já que eles não podem julgar, eles podem pelo menos fiscalizar. Poderiam. Mas quando a gente ouve o senador da República dizendo que tem que pedir autorização para um outro poder para fazer a função institucional, constitucional que ele dá, alguma coisa está errada. E deveria essa casa dizer: eu não me submeto às regras do Supremo da Federal, porque essa casa tem poder para isso. Na realidade, tem um ajuste simples constitucional que você mudar, a última palavra vira o Senado, tá? Então, assim, é bem facinho, muda só 2 palavras. Na Constituição, é uma PECzinha fácil de fazer. Você muda 2 palavras, você consegue trazer a última palavra do Supremo para o Senado. Né? Porque é o Supremo só porque a organização institucional nossa diz isso, a nossa governança diz isso. Mas dá para mudar para cá rápido. E aí você vai ter um momento em que eu fui conversar na OAB, tá? Isso aqui é só para ficar entre a gente. Eu fui na OAB, fui junto, não vou dizer que o deputado eu estava junto com o deputado, me convidou para participar junto com ele da reunião, com o presidente, com o vice-presidente, e eles muito satisfeitos, Anderson, com a forma que eles estavam tratando, né? OAB federal, presidente e vice-presidente da sala. Eles muito felizes, nós estamos trabalhando muito para as pessoas, né? O deputado estava dizendo que ele tinha sido citado, né, no caso dele, e ele, deputado, não teve acesso aos autos. E ele estava comemorando, e eles estavam elogiando, se autoelogiando, dizendo: olha, depois que seu advogado pediu, nós requeremos ao Supremo e você passou a ter acesso aos autos. Olha como a OAB nacional é útil. E aquilo ia me... Né? Eu estava na função de acompanhar o deputado, então não era para estar... Estava lá como diretor executivo do Instituto do Mercado, né? Na minha cabeça, eu vou falar. E aí eu cheguei no seguinte: amigo, quem trabalha no varejo somos nós, advogados. A tua função institucional é trabalhar no atacado. E eu fiz a pergunta que o Sebastião Coelho gostaria de ter feito: cadê o desagravo? Nós temos 1.400 advogados hoje, ou pelo menos advogados que representam 1.400 pessoas, que não têm acesso aos autos. Cadê o desagravo? Não, doutor, você tem que ver que o desagravo é só quando se comete um crime. O crime existe, está previsto, se chama abuso de autoridade. Cadê o desagravo? Aí ele apontou para o deputado e disse: você tem que ver que o deputado tem imunidade parlamentar, nós não. Então você é frouxo. Como diz no meu estado, você é frouxo. Né? Eu falei de uma forma muito mais gentil, mas eu disse exatamente isso, certo? Porque, pelo amor de Deus, você foi escolhido para presidir uma entidade que tem por finalidade defender uma classe. E se você defende um só advogado, que por sinal é o advogado do deputado, que enfim, é um deputado federal, tá? Você está
abrindo mão do João, da Maria, do José que estão presos, do pai de cada um de vocês, do irmão de cada um de vocês, né? Eu confesso que ouvindo aqui as histórias, eu não me envolvi, eu não sou advogado dessa área, então eu sou constitucionalista, vou falar isso muito mais na teoria do que na prática penal, mas é muito sensível ouvir isso. E é absurdo você pensar que as pessoas que estão hoje, pelo simples fato de ter parado em frente ao quartel, por mais que alguém possa discordar, não interessa. É um direito constitucional de todo e qualquer brasileiro se manifestar. Nós lutamos muito por isso. Sangue foi derramado por isso, não pouco, tá? Tem um papo aqui que diz que o Brasil foi um povo que lutou pouco, que teve pouco sangue. Isso é mentira, certo? O Brasil lutou muito, e várias vezes. Houve muito sangue por isso. Né? Se olhar ali, tem um tal de Dom Pedro I e Dom Pedro II, você pode conhecer um pouquinho a história desses dois, para entender o que esse país poderia ter sido, que defenderam fortemente a liberdade. Então, assim, ouvir isso é temerário, mas eu digo, a gente não pode, e a partir de agora, eu acho que todos estão vendo isso, não pode achar bobagem a pequena perda de liberdade. Liberdade não se perde, né? Não se perde uma vez, se perde aos poucos. Isso começou com Daniel Silveira lá atrás, começou com a revista Cruzoé. Já, depois que isso aqui vai ser resolvido, e vai começar de novo. E é essa hora que a gente não pode parar. Obrigado. Rodrigo, eu queria até pontuar. Você começou a contar a sua história em que ano? A do Alexandre de Moraes, 2019. 2019. O caso dos que foram detidos aqui dentro do Congresso foi declinada a competência da Justiça Federal com base no inquérito 4781 de 2019. Então, a gente veio viver 2023 e voltamos a 2019 e foi incluído também esse pessoal dentro de um inquérito, que é um inquérito que supostamente, porque ninguém sabe, porque ninguém teve acesso, investiga fake news, que nem é crime no Brasil, né? Porque não tem uma tipicidade. Então, como é que você coloca um pessoal que cometeu, supostamente, né, segundo eles, crime em 2023, num inquérito que investiga uma coisa que aconteceu em 2019? Então, eles voltaram no tempo para poder ser incluídos nesse inquérito. Mas tem um ponto só para colocar. Olha como é absurdo. Teve um momento em que o Supremo passou a ser competente. No momento que alguém invadiu o Supremo virou competente. Mas para aquelas pessoas que invadiram o Supremo, só e somente só. Quem invadiu o Senado, por exemplo, não é competência do Supremo. Quem invadiu o Palácio do Planalto não é competência do Supremo. Só é competência do Supremo quem invadiu o Supremo. Só para entender essa lógica, tá? Só para entender essa lógica. Porque o artigo é claro. Se houver violação aos autos, invasão ou depredação, algo do tipo, algum crime cometido dentro, resumindo, algum crime, o artigo diz isso, algum crime cometido dentro do Supremo Tribunal Federal, das instalações do Supremo, que se limita ao lado direito da Praça dos Três Poderes, certo? A competência suprema. Quem estava em frente ao quartel não tem competência suprema. Quem é competente supremo são os três que estão aqui na frente. São os 81 senadores e os 503 deputados. Eles são julgados pelo Supremo. Nós todos que não somos deputados e senadores, não podemos ser julgados pelo Supremo. Isso é a base do Estado de Direito. É eu saber por onde eu sou julgado. É a base fundamental do Estado de Direito. Eu sei quem vai me julgar. Em primeira instância, segunda instância, superior. Era muito engraçado que eu participei de uma entrevista na Rádio Gaúcha, alguém disse, mas agora o Ministério Público está participando. Eu disse, mas continua incompetente. Continua incompetente, porque não tem competência para julgar pessoas que não têm prerrogativa de foro. E aquilo era muito estranho, né? E a última fala final de diferença, né? A ministra Carmen Lúcia, que cometeu vários problemas, no caso do Jair Bolsonaro, ela determinou como é o precedente básico, firmado do Supremo Federal, que assim que alguém perde o mandato, todos os processos vão para o primeiro grau. Todos. Imediatamente se perde a competência. Assim, é como se fosse uma mágica. Não sou mais competente. Imediatamente, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o senhor Jair Bolsonaro não poderia mais ser julgado pelo Supremo. E alguém dizia para mim, mas o Jair Bolsonaro vai ser preso semana que vem no Supremo. Eu disse, rapaz, eu desaprendi direito. Eu desaprendi direito. Porque o Lula não perdeu o mandato, foi julgado em primeira instância, segunda instância, STJ, STF, foi julgado em todas elas, certo? E hoje o entendimento que só pode ser preso após transitar em julgado, aí dizia que o Supremo ia julgar o Bolsonaro, só se mudou muito.
E é muito engraçado que, no caso do lado, ali no gabinete do lado, o senhor Alexandre de Moraes manteve, de maneira inconstitucional, a competência em relação ao Daniel Silveira, que não é mais deputado, que não poderia estar sendo julgado por lá. Eu estou falando do ex-deputado, e não só as 1.400 pessoas que foram colocadas, que nunca foram parlamentares ou tiveram prerrogativa de foro para isso. Por sinal, nenhum de nós está aqui, nem eu, Sebastião, que falamos agora, poderíamos ser processados pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Não poderíamos, porque não temos prerrogativa de foro. Eu vou até ligar para a costureira para cancelar a minha camisa de força que ela estava fazendo, porque eu estava achando que eu estava ficando doida, né? Quando eu lia o processo, eu dizia, não tem lógica. É o artigo 43 do regimento interno do STF. Se tiver prova para o STF, eu vou passar, porque eu já decorei o regimento deles, que eles passam por cima e atropelam de frente para trás, de trás para frente, para poder achar embasamento no que eles fazem, e não consigo achar.